Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Vamos para mais um resumo do SmackDown do dia 1º de maio de 2026. Então, se você quiser se manter antenado com tudo que tá rolando na WWE, assistir esse vídeo do começo ao fim, também porque quando você faz isso ajuda a divulgar o canal, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? E também não deixa de deixar o seu like e de se inscrever no canal, a gente quer chegar a 25 mil inscritos até dia 31 de dezembro e a gente conta com vocês para isso. Vamos que vamos começar aqui. O show começou com Cody Rhodes vindo para o ringue, mostrando o seu cinturão e basicamente dizendo que ele havia sido liberado clinicamente para poder voltar a lutar na WWE. E ele disse que, bom, ele era um homem fácil de se encontrar, difícil de ser batido e que ele estava ali disposto a enfrentar qualquer um. E eis que apareceu o Rick Saints que veio estreando aí da NXT. Rick Saints, velho amigo do Cody Rhodes, lá da época da concorrência, né? E aí o Rick Saints veio falar como ele é absoluto, como ele é a revolução e etc e tal. E aí ele disse pro Cody que ele queria encarar o campeão, né? E aí o Cody basicamente disse, beleza, você quer me enfrentar? Então tá bom, a gente se enfrenta hoje à noite. Então foi marcada uma luta para o final do dia entre Cody Rhodes e Rick Saints. Foi legal esse segmento, apresentou muito bem o Rick Saints, na minha opinião. E é claro que foi aquele favorzinho para dar uma moral pro amigo, né? A gente já sabe, Cody Rhodes e Rick Saints são muito amigos na vida real, então com certeza foi para dar aquela moral na subida dele, tá? Depois disso a gente teve a primeira luta da noite, que foi Charlotte Flair e Jacy Jayne. Aqui é importante notar que antes dessa luta, a Charlotte e a Alexa estavam conversando nos bastidores, estavam dando uma entrevista, a Rhea Ripley chegou. E aí a Rhea, ela falou o seguinte, olha, Charlotte, vocês são duas, a Fatal Influence são três. Na semana passada eu tentei enfrentá-las sozinhas e acabei apanhando e eu percebi que elas são perigosas. Então, se vocês quiserem, ó, tô aqui para ajudar, apesar das nossas diferenças. A Alexa chegou a falar, olha, pode ser interessante a proposta dela, mas aí a Charlotte fala, não preciso, tá boa, tô de boa. Tal, eu vou encarar essa luta lá juntamente com a Alexa, eu só preciso dela para me ajudar. Então a Charlotte veio pro ringue com a Alexa, enquanto que o Fatal Influence veio inteiro. Aliás, quero dizer que foi um pecado da WWE cortar a entrada do Fatal Influence ao meio, né? A entrada delas que elas vão até o ringue, elas fazem a pose e tal, e o pacote completo da Fatal Influence envolve a entrada. E aí eles cortaram a entrada delas no meio. Elas entraram com a música e tal, e pum, a Jacy mandou cortar a entrada. Enfim, a Jacy falou que que elas iam destruir uma lenda de cada vez, né? Aí eu achei engraçado, né? Que isso? A Jacy Jayne e o Fatal Influence vão ser as novas Legend Killers, né? Baixou o espírito de Randy Orton, né? Nas três, né? Mas enfim, a luta foi bem interessante, tá? Esse momento foi legal, a Alexa Bliss, a Jacy Jayne caiu pra fora do ringue, quando ela levantou, deu de cara com a Alexa e ela tomou um susto, né? Lembrando os velhos tempos darks da Alexa, que ela mesmo disse que já aposentou a persona dark dela por conta do Bray Wyatt, mas ficou assim um resquíciozinho, né? E aí a Alexa ainda mete medo nas pessoas, achei legal isso. Mas, assim, a Jacy teve uma excelente luta com a Charlotte também ajudou muito nessa luta, as duas tiveram um desempenho muito bom. Foi uma luta de 10 minutos e aí no final o que aconteceu foi que teve shenanigans, né? Como a gente sabe, né? A Fatal Influence acabou atrapalhando, né? A Alexa, ela tentou impedir a Fallon Henley, ela deu um soco na Fallon, mas a Lynn Reed acabou atacando a Alexa. Ela sobe no apron, a Charlotte Flair joga ela pra longe. E aí a Jacy Jayne veio pelas costas da Charlotte e mandou Rolling Anchor para 3. Então vitória do Fatal Influence, 10 minutos de luta, vitória da Jacy Jayne, na verdade, do Fatal Influence, 10 minutos de luta, eu vou dar 3 estrelas e meia, tá? Eu achei muito boa a luta, diga-se por sinal, achei a melhor luta da noite, tá? Então foi muito legal de ver e, cara, Fatal Influence sendo mega elevado, né? Até elas começaram a estraçalhar a Charlotte Flair e aí tocar This Is My Brutality e vir a Rhea Ripley, né? A Rhea Ripley chegou e saiu arregaçando o Fatal Influence inteiro, né? A Jacy chegou a jogar a Rhea pra cima da Charlotte, elas quase se encontraram, mas a Rhea conseguiu frear e quando elas foram atacar a Jacy, a Jacy saiu do ringue, o Fatal Influence foi embora.
e aí a Charlotte apertou a mão da Rhea. Eu acho que eles vão construir uma história de longo prazo aqui com a Charlotte e a Rhea, talvez apontando para as duas se enfrentarem no ano que vem, tá? Se a Rhea permanecer com esse título por um ano inteiro, que eu acho até bem provável, esse aí pode ser um main event de WrestleMania 43 lá na Arábia Saudita, só para esfregar na cara dos árabes que a WWE fez um main event entre mulheres, tá? Pode ser que eu esteja exagerando um pouco, mas pode acontecer, tá? E a WWE com certeza vai querer que a Charlotte se aproxime mais do recorde do papai da Charlotte. Sendo que hoje é que eu tava fazendo o vídeo resumo do... Eu tava fazendo vídeo react de 2022, foi quando eu percebi pelo vídeo react dos Xingos que 2022 foi o último ano que a Charlotte foi campeã, tá? Já tem 4 anos que a Charlotte não é campeã da WWE. Então, já tem bastante tempo. Depois disso, aí tá a saída da Jacy Jayne. Depois disso, teve uma segunda luta que foi Damian Truth contra Fraction. Essa luta foi antecedida por um segmento em que o Damian Priest resolve dar uma chance pelo título para o Fraction, né, conversando com eles nos bastidores. Quando eles vão embora falar com o Nick Aldis, o R-Truth reclama, dizendo que eles não dão chances pelo título, e o Damian Priest fala, não, mas peraí, você deu uma disputa pelo título na semana passada, né? Na semana retrasada, contra o Demis e o Kit Wilson, né? Então, assim, shenanigans aí. A disputa pelo título foi na sexta antes, né, da WrestleMania, né? Então, assim, Damian Priest e o R-Truth com essas confusões do R-Truth aí. Foi uma lutinha legal, tá? Eu achei bem interessante, principalmente na fase em que o R-Truth tava no ringue. Olha, vou te dizer, 54 anos na cara e o Lazarento ainda luta bem, tá? Foi uma bela luta aí do R-Truth. Depois, quando o Damian Priest entrou no ringue, aí estragou tudo. O Damian Priest é muito chato no ringue, cara, sinceramente. Mas, enfim, no final das contas, depois de uma bela luta, o R-Truth mandou aí o Five Moves of Doom. Aí o Damian Priest foi para fora do ringue, tomou aí um açaí moonsault. Mas depois dessa tentativa aí, o Damian Priest conseguiu fazer o tag, mandou aí o South of Heaven, e aí venceu a luta, tá? Então foi vitória do Damian Truth. Foram 9 minutos de luta, eu vou dar 3 estrelas e meia também, mais pelo R-Truth do que propriamente pelo Damian Priest. E aí depois disso, né, veio o Tala Tonga e saiu destruindo todo mundo, né? Mandou um chokeslam duplo no Fraction, depois atacou o Damian Priest e o R-Truth, né? E o Solo Sikoa veio junto. E aí ele pegou o microfone e começou a esculhambar com o Jacob Fatu, dizendo que se ele aparecesse na arena, ele ia ser um homem morto. E aí, quando ele falou isso, tocou a música dos Usos. E os Usos vieram pro ringue e falaram o seguinte: olha só, o irmãozinho, a parada é a seguinte, você que tá querendo botar a mão no Jacob, mas o Jacob é alvo do Tribal Chief, do OTC, né, do Roman Reigns. Eles falam que o Jacob Fatu ele usou o Tongan Death Grip na semana passada, na verdade no Monday Night Raw, né? E aí eles disseram que o Tongan Death Grip é um golpe que é um golpe sagrado que deve ser utilizado apenas em última instância. Então eles estão começando a vender o Tongan Death Grip como sendo uma arma assim absurda, absoluta, imortal, né? E lembrando e eles lembram que o Haku, que é pai do Tala Tonga, era quem usava esse finalizador. Então meio que falando, a gente entende vocês quererem ir para cima do Jacob, mas o Jacob é nosso porque o Jacob ele botou as mãos no chefe da tribo na semana passada usando o Tongan Death Grip. E aí o Solo chegou e falou, olha, eu não dou a mínima pro que vocês acham, eu não dou a mínima pro que o chefe da tribo fala, porque ele não é o meu chefe da tribo, eu não obedeço a ele. Mas depois ele acaba dando uma risada, ameaça ir embora, mas ele faz um sinal pro Tala Tonga e aí o Tala Tonga estraçalha com os dois irmãos Usos. Me parece que eles finalmente estão tentando novamente mostrar o Tala Tonga como uma força dominante, né? No ano passado, quando ele estreou, aconteceu isso, mas depois ele ficou meio de capanga nos bastidores ali dos MFTs, tá? Cabe ressaltar que Tama Tonga, Tonga Loa e Jace Mateu não apareceram nesse show. Então, se na semana passada o Tala Tonga ganhou uma folga, nessa semana
ganharam a folga os outros 3 membros dos MFTs, tá? E não, o Talatonga não estava machucado, né? Novamente, o pessoal lá da gringa dando notícia, mandaram uma notícia errada, né? Falaram que o Talatonga estava machucado, por isso que ele não tinha participado do show na semana passada, e aí chega essa semana ele já participa, né? Então fica na cara que soltaram uma notícia errada para eles, e na verdade o Talatonga tinha apenas ganhado uma folga, talvez para tornar o ataque do Jacob Fatu um pouco mais realista. Mas enfim, isso aí, é claro, setou uma luta mais para frente no show. A terceira luta da noite foi a luta entre Cody Rhodes e Rick Sanchez, e não tem muito o que falar dessa luta, exceto de que o Rick Sanchez mandou bem, né? Foi uma boa estreia do Rick, mas foi uma lutinha em que depois que ele dominou ali boa parte da luta, mas pro final o Cody Rhodes conseguiu reverter e ganhar a luta limpa, né? Então, vitória aí do Cody Rhodes. Esse Cody Cutter aí, ele teve uma reversão, foi muito legal de ver, que o Rick Sanchez segurou ele e mandou um Crossroads modificado no Cody Rhodes para 2, mas depois ele acabou engolindo aí o Crossroads do Cody e acabou tomando pinfall, e cabe ressaltar que o Rick Sanchez vendeu mal o Crossroads, né? Acabou caindo errado. Então, vitória do Cody Rhodes, o que já era esperado, 9 minutos de luta. Eu vou dar 3 estrelas para essa luta, vou diminuir um pouquinho a nota que eu dei durante o show. E depois disso, para surpresa de todo mundo, o Gunther apareceu no SmackDown e apagou o Cody, né? O Gunther apareceu no show, apagou o Cody e levantou o campeonato da WWE. Isso aqui foi surpreendente, tá? Isso aqui foi surpreendente. Por quê? Porque ninguém imaginava que o Gunther iria aparecer nesse show. Ele é do Raw. E agora ele apareceu no SmackDown. Ou seja, nós temos aí uma situação em que o Gunther trocou de brand. Então, aquela situação, novamente, do draft não vai acontecer de novo. E, de novo, a WWE vai trocar lutadores de brand independente de draft, tá? Então, a gente deve ver mais algumas trocas. Assim como a gente viu o Jacob Fatu saindo do SmackDown e indo pro Raw para poder desafiar o Roman Reigns, agora a gente tá vendo o Gunther sair do Raw e ir pro SmackDown para fazer feud com o Cody. Eu particularmente gostei dessa estratégia aqui. Eu gostei disso aqui. Porque isso pode levar a, de repente, o Drew sair do SmackDown e ir pro Raw para ser um desafiante do Roman. A gente tava se perguntando, poxa, quem pode enfrentar o Roman? Quem pode enfrentar o Cody? Quem pode enfrentar o Obafemi? Então, se houverem essas movimentações, isso vai ajudar muito a que a gente tenha rosters renovados. Tá? Então, a ideia, por exemplo, de repente o Drew ir pro Raw para desafiar o Roman Reigns ou ser alimento pro Obafemi no futuro, cara, não é uma ideia ruim não, tá? Então a gente tem algumas boas possibilidades aqui. Vamos aguardar para ver como é que a WWE vai fazer isso. Mas eu gostei da ideia do Gunther no SmackDown, apagando o Cody, fazendo uma feud com ele. Essa luta não deve acontecer agora, pelo menos pelo card. Não vai acontecer no Backlash. É capaz dessa luta acontecer no Clash in Italy. E aí, meu amigo, já viu, né? Gunther lutando com Cody na Europa. Ih, rapaz. Olha, isso aí tá perigando a ter uma troca de título lá na Europa aí, com o Gunther se tornando campeão da WWE. Vamos aguardar para ver isso aí. Depois disso, tivemos um segmento do Danhausen, que veio pro ringue com o seu Hausenmobile. E aí ele foi falar com os seus fãs, né? E aí o Demis apareceu. E o Demis, ele tá todo cheio de poeira, né? de pó, na verdade, por causa de um segmento anterior no show, em que tinha uma maleta com dinheiro humano gratuito, né? E aí a ideia era que o Danhausen abrisse a maleta e ele ficasse cego, alguma coisa assim, estourasse alguma coisa na cara dele. O Danhausen abriu a maleta, pegou $40 mil de dentro da maleta e foi embora. A maleta não fez nada. E aí, quando o Demis e o Danhausen foram ver qual era o problema da maleta, eles abriram a maleta toda, em vez de o Danhausen, que abriu só pela metade. Quando eles abriram a maleta toda, estourou um negócio de pó, sei lá, de talco na cara deles. E aí, depois disso, quando o Danhausen vindo pro ringue, o Demis veio e falou, ó,
Cansei, eu confesso, eu estou zicado e eu quero fazer uma parceria com você, Danhausen, eu cansei, eu vou ser o seu mentor. E aí, quando eles estão para apertar as mãos, toca a música do Kit Wilson. Kit Wilson vem para o ringue. E aí ele começa a discutir com o Danhausen sobre quem vai ser mentoreado pelo The Miz, né? E aí fica aquela disputa tal. No final das contas, o Danhausen, o The Miz aperta a mão do Danhausen, eles comemoram, e aí, quando o Danhausen menos espera, o The Miz ataca ele pelas costas, né? Derruba ele. Ele aperta as mãos do Kit Wilson e os dois estraçalham o Danhausen. Depois, nos bastidores, o Danhausen pede para o Nick Aldis uma luta no Backlash, tá? Então, a luta no Backlash que foi confirmada foi The Miz e Kit Wilson contra Danhausen, um parceiro a ser escolhido, tá? E essa foi a quinta luta que foi marcada para a noite, porque também foi marcado para a noite pro show Foi marcado também para o show do Backlash uma luta de revanche entre o Solo Sikoa e entre o Sami Zayn e o Trick Williams pelo Campeonato dos Estados Unidos. Então agora nós temos 5 lutas pro Backlash, pelo menos não são 4, né, que nem eles andaram fazendo ano passado. Mas vão ser só 5 lutas pro Backlash e isso aí não vai ser luta, né? A gente sabe que vai ser um segmento de comédia com alguma coisa, tá? E a quinta luta do Sami Zayn e do Trick Williams, eu não sei se vão ter as fotos aqui, se não tiver a gente vai comentar sobre isso, porque é um caso à parte. Depois disso a gente teve a quarta luta da noite. A quarta luta da noite foi o Royce Key contra o Angel, do Angel e do Berto, e não teve muito o que dizer, foi 1 minuto de luta, Squash City, né? O mais legal é que foi esse twist powerbomb do Powerhouse Hobbs no Angel da segunda corda. Eu nunca vi esse golpe sendo aplicado antes. Foi muito bonito, bem impactante, e aí depois o Hobbs mandou o seu Double A Spinebuster, né, que é o Spinebuster que você gira no ar, para 3. E a cada dia que passa eu tô começando a acreditar mais nesse golpe, né, porque quando qualquer um que dá esse golpe é uma coisa, quando é um brutamonte que nem o Powerhouse Hobbs / Royce Kiss que aplica, é outro, né, então eu particularmente gostei. Mas, cara, foi 1 minuto de luta, então 1 estrela para essa luta, né? Não tem nota a ser dada. Enfim. Seguimos em frente. Sim, aqui é o segmento que iria marcar a luta do Sami Zayn e do Trick Williams. O Sami Zayn, ele traz pro ringue o boneco de gengibre, né? Ele traz o boneco de gengibre e ele fala, olha, eu não sei por que vocês estão reclamando de mim, não tô entendendo essa reclamação de vocês. Eu não fiz nada para merecer isso, eu não fiz nada para merecer as vaias de vocês, mas eu sei que os meus fãs ardorosos, fiéis, desde quando eu comecei, vão continuar sendo meus fãs e tudo mais. E ele fala que o boneco era um desrespeito a ele, e tudo mais. Ele chega a ameaçar dar um soco na cara do boneco, mas ele fala, pô, mas peraí, cara, por que eu tô fazendo isso? Eu tô surtando aqui, não sei o quê. Mas aí ele surta. E ele surta dando um chute nas regiões baixas do boneco de gengibre, depois quebrando a cara dele, arrancando o braço dele, ele tenta rasgar a cara do boneco, mas não consegue, né? Ele arranca a cabeça do boneco, pisa na cabeça dele e simplesmente deixa ele no chão, ainda arranca o botão de bala, né? Ali, quase como se fosse o coração do boneco, né? Agora que eu tô percebendo, né? Quase que foi o coração do boneco que ele arrancou ali. O Trick Williams veio pra salvar o boneco de gengibre. O Sami Zayn fugiu como um rio. O Trick Williams subiu na corda como um face apontando pra ele. E depois ele ainda chamou os médicos, cara, pra levarem o boneco de gengibre na maca, meu irmão. Olha, esse segmento ele tava bom até semana passada, quando o Sami Zayn entrou no boneco de gengibre e atacou o Trick Williams e o Lira Yari. Com a continuação dessa história, o negócio ficou tosco. Desculpa, gente. Assim, eu sei que o pessoal achou divertido. Eu na live eu dei uma rida, mas eu dei umas risadas, mas, cara, foi risada de nervoso. Porque, cara, isso lembrou muito a época do Vince McMahon. E assim, a época em que o Vince McMahon trazia coisas toscas pra WWE. Não a época boa,
né? Mas a época, cara, isso aqui, essa storyline é quase nível Mei Young parindo uma mão, cara. Lá do que ela teve no relacionamento com o Mark Henry, entendeu? É quase nesse nível. Porque vieram os médicos, o Trick Williams foi fazendo X pra mostrar que a contusão era real. E aí os médicos vieram e botaram o homem de gengibre na maca. Aí ele vai pros bastidores. Aí aparece o Trick Williams, vai entrevistar. Né, ele sai da sala dos médicos e aí ele fala que ele tá bolado, não sei o que e tal. E aí quando a gente descobre que eles vão ter uma luta no Backlash. E aí sai o médico de dentro da sala, faz assim, dando a entender que o boneco de gengibre morreu. Aí depois a gente descobre, quando a gente vai ver o preview pra semana que vem, que vai ter o funeral do Homem de Gengibre. Cara, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Às vezes eu preferiria que algumas coisas fossem feitas por IA, porque isso, essa baboseira, essa estupidez, isso não é coisa de IA, isso é coisa de gente mesmo que acha divertido perder tempo de televisão com essa palhaçada. E aqui é engraçado, porque justamente quando foi marcada a luta, foi o Sami Zayn, quando o Sami Zayn viu a história na televisão de que ia ter um segmento de funeral na semana que vem pro Homem de Gengibre, o Sami Zayn, ele manda lá, na real, assim, na lata do Nick Aldis, ele fala, cara, vocês vão perder tempo com essa palhaçada, vocês vão perder tempo de televisão com essa palhaçada. E aí o Nick Aldis tem a disfarçatez de chegar e falar, pô, cara, você tem, desculpa aí, mas tá todo mundo aqui em luto. Pô, luto por causa de uma roupa. Cara, assim, tem umas coisas que são intancáveis, sinceramente. A gente vai ter que aturar mais uma semana desse bagulho aí. Eu espero que depois de uma semana eles acabem com esse de vez. Se bem que é capaz de numa semana ter o velório e na semana seguinte ter o enterro do raio do Homem de Gengibre. Eu espero que enterrem de vez, porque eu não aguento mais essa história. Enfim, o pessoal já me chama de hater de cachorrinho. Agora vamos chamar de hater de Homem de Gengibre, né? Ai, que fase. Enfim, tá aí, tá? Então, Sami Zayn e Trick Williams é a quinta luta marcada. Teremos 5 lutas no Backlash. Eu acho que vai ficar por aí, não vai ter mais nenhuma luta adicionada, não. Depois disso, tivemos Paige e Brie Bella vindo pro ringue para defender seu título contra as Irresistible Forces. E aqui, cara, é aquele negócio. A WWE tinha que fazer alguma coisa pra... assim, eu já imaginava que eles iam tentar manter esse título com a Paige e a Brie Bella. Eles não iam fazer esse título trocar de mãos tão cedo. Mas, assim, a luta foi legal, mas o final foi esquisito, né? Primeiro que a luta foi curta, foi só 7 minutos. E depois que elas ficaram matando muito tempo da luta e tal. No final da luta, o que aconteceu foi que basicamente teve a Nia Jax, ela foi mandar o... Foi nesse momento aí, a Nia Jax, ela foi mandar... Aliás, a Brie Bella estava mal posicionada, né? Tava posicionada errada para tomar o Annihilator, diga-se por sinal. A Nia Jax foi tentar endireitar a Brie Bella, e a Brie Bella caiu errado de novo, enfim. A Nia Jax, ela foi mandar o Annihilator e aí a Paige deu uma rasteira nela e ela caiu de costas no chão. E aí a Paige fez um pinfall esquisito lá e conseguiu fazer o pinfall para 3, né? Dando a entender que o peso da Nia Jax caindo no ringue já foi devastador para a própria Nia. Isso acontecia na época do Yokozuna também. O Yokozuna, quando era derrubado da segunda corda, da primeira corda, quando ele ia dar o Banzai Drop, se ele caía no ringue era como se fosse um finalizador. Né? O Bret Hart ganhou o título na WrestleMania 10 desse jeito. Então, a vitória da Paige e da Brie Bella, as duas mantêm o campeonato de duplas. E eu acho que claramente eles vão manter o título com essas duas aí até a Nikki Bella poder voltar. Quando a Nikki Bella voltar, ela vai esculachar com a Paige, vai arrancar ela do time e aí vai ter uma fieldzinha onde a Paige vai arranjar alguém aí pra fazer dupla com ela, talvez a AJ Lee, tá? Se bem que a AJ Lee falou que essa jornada dela na WWE acabou e a gente não sabe nem se ela vai voltar, vamos ver, tá? E por fim a gente teve a luta dos Usos contra o Talatonga e o Solo Sikoa e cara, essa luta aqui, sinceramente, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, de coração, eu sei que tem muita viúva do Solo Sikoa aqui no canal, muito fã do Solo Sikoa, mas pra mim já deu. Pra mim já deu. Acho que, cara, o Solo Sikoa, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei se ele tá tão absurdamente nerfado
que ele não consegue fazer uma luta direito, ou se ele tá preguiçoso, porque, cara, a gente não consegue ver uma luta decente do Solo Sikoa, assim. Ele dá um golpe, aí fica 1 minuto, farmando vaia, não sei o que, rindo e tal. A gente não vê coração, a gente não vê agilidade nas lutas. Pode ser de propósito, tá? Pode ser de propósito. Mas quando você faz isso juntamente com os Usos, numa luta, isso acaba não dando certo. E essa luta não casou. Tá? E não casou. O Talatonga, ele também parece estar limitado, porque ele é um cara que tem movimentação no ringue, tá? Ele, em alguns momentos você via que ele tinha movimentação, mas ele se segura, né? Então acabou que você tem 2 caras que estão nerfados no Solo Sikoa e no Talatonga, contra 2 caras que são naturalmente nerfados, né? Que a natureza nerfou, que são o Jimmy e o Jey Uso. Então o resultado é que a luta não foi boa. A luta não foi boa. Foi 11 minutos de main event, que eu tinha dado 3 estrelas durante o show, mas na verdade eu não deveria ter dado 3 estrelas, eu deveria ter dado 2,5, tá? 2,5 estrelas para essa luta. No final, a luta acabou terminando em desclassificação. Uma coisa que deve ser ressaltada, esse spear do Jey Uso até que foi decente, talvez tenha sido o ponto alto da luta, o spear decente do Jey Uso, né? A luta terminou em desclassificação quando o Jacob Fatu apareceu e atacou o Talatonga, tá? Também achei meio desnecessário isso, mas eu acho que eles fizeram isso para proteger as duas duplas, né? Evitar que alguém tomasse o pinfall aí. O Jacob Fatu acertou os degraus do ringue no Talatonga. Depois ele mandou o Tongan Death Grip no Solo Sikoa. Depois ele foi para fora do ringue. O Talatonga pegou ele e ameaçou dar um chokeslam nele na mesa. O Solo Sikoa usou o Tongan Death Grip no Talatonga. Não, o Solo Sikoa. O Jacob Fatu usou o Tongan Death Grip no Talatonga, botou ele nos ombros e mandou um Samoan Drop na mesa, devastador, fazendo a mesa implodir, tá? Então, o Jacob Fatu no final saiu por cima e ainda mandou uma prominha básica dizendo para os irmãos, para os priminhos Usos, eles avisarem o Roman Reigns que ele tá chegando, tá? Então, com isso, o show dessa semana terminou. Foi um show que teve alguns pontos bons, mas ele teve mais coisas esquisitas do que coisas boas, tá? Essa história do Homem de Gengibre, sinceramente, não colou comigo, tá? Eu pensei muito, como que eu vou avaliar essa história depois do show? Assim, cara, não colou pra mim. Pra mim, a história tinha que ter terminado na semana passada, tá? Em vez de terem feito esse segmento essa semana, eu acho que teria sido mais efetivo se o Sami Zayn tivesse simplesmente incinerado a fantasia, sabe? Se ele tivesse lá nos bastidores, o Trick Williams lá vendo a situação, e aí o Sami pega a fantasia e tivesse tacado fogo na fantasia. Eu acho que teria sido mais interessante do que essa história dele atacar o Homem de Gengibre e depois a gente ter o funeral na semana que vem, tá? Você tem uma história que é bobinha, e tem uma outra história que é maneira. Se ele tivesse tacado fogo na fantasia, teria sido maneiro. A história do funeral, a gente vai ter que aturar semana que vem. Cara, a WWE tá inserindo mais comédia nos shows. Às vezes é legal. Eu particularmente não me importo com as comédias do Danhausen, mas às vezes fica meio que devendo, né? Vamos ver como é que vai ser esse funeral semana que vem. Eu acho que vai acabar servindo para fazer uma prévia das lutas, da luta do Sami e do Trick para o Backlash, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de colocar os seus comentários aqui embaixo. E a nota do show, eu vou dar nota 7. Tá? Eu achei que, apesar de tudo, o show ficou na média. Foi um show de televisão que passou relativamente rápido para mim, né? Então, eu vou dar nota 7 pro show. E pode ser que eu esteja bonzinho, porque afinal de contas hoje é o meu aniversário. Então, no meu aniversário eu fico um pouco mais tranquilo, assim, mais suave, não fico tão crítico, né? Vocês não vão me ver dando heel turns aqui durante um vídeo no dia do meu aniversário. Então, desde já também agradeço a todo mundo que passou a madrugada com a gente na live, acompanhando aí a nossa reação impromptu do ano de 2022 da WWE, o vídeo dos xingos, né? O magistral ano de 2022 da WWE. A gente fez o react ao vivo depois do show. E aí a gente vai estar soltando esse vídeo na área de membros esse fim de semana e na semana que vem no público. E queria agradecer também a todos os desejos de feliz aniversário. Eu, assim, sinceramente, eu gosto muito de estar aqui com vocês. Foi um prazer ter passado a madrugada do meu aniversário com vocês. Não deixem de colocar os comentários de vocês para o Raw dessa semana aqui embaixo, para que a gente possa fazer o Sincerão da galera para amanhã.
E não deixem de acompanhar a programação do nosso canal, vai ter muita coisa legal vindo por aí. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo apoio. Não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, deixa o like para que o YouTube empurre esse vídeo para mais pessoas e se inscreva no canal para que a gente possa chegar a 25 mil inscritos até o final do ano. E assista todos os nossos conteúdos, aproveite o fim de semana, maratone os nossos conteúdos do início ao fim. Tempo de visualização faz o YouTube divulgar a gente, isso é um fato, ajuda muito. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês, desde já meu muito obrigado, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.